Vou falar mais um pouquinho aqui da paleta Swatch, mostrar o que são cores globais. Cores globais, um exemplo. Eu crio uma ilustração que tenha de natureza, assim, que tenha várias folhagens. E eu estou trabalhando com folhas, com plantas, outros tipos de plantas. Eu acrescento ao fundo, para que tenha um volume, uma sensação na ilustração que tenha profundidade, uma tonalidade de uma cor, por exemplo. São vários objetozinhos, várias plantas com folhinhas verdes e tal. Aí depois no final eu falo, poxa, se fosse um pouquinho mais claro ou um pouquinho mais escuro essa tonalidade, ficaria melhor. Então fica meio complicado de eu selecionar, porque pode ter etapas da cor que sejam diferenciadas, né, 2, 3 tipos de cor e diversas folhinhas, por exemplo. Aí pelo menu Select com aquelas opções facilita, mas vai dar um trabalho mesmo assim. Então eu posso criar as chamadas cores globais. Com uma alteração eu altero todas as outras que foram pintadas com cores globais. Ou até de um tom de verde para um azul para um vermelho, na mesma forma. Então vamos a um exemplo. Eu vou selecionar aqui a ferramenta elipse, vou criar alguns pequenos círculos aqui no documento. Rapidamente. E vou criar uma nova cor aqui, misturando pela paleta Color. Deixar aqui o Red no máximo, diminuir o verde, o valor de verde, e criar este tom aqui. Com este tom criado, que está aqui já marcado, e aqui também na caixa de ferramentas, eu dou um clique aqui no botão da paleta Swatch, New Swatch, posso colocar um nome, só que essa aqui será uma cor global. Aí eu clico em OK, beleza. A única diferença que você vê é que fica um pequeno triângulo aqui no cantinho. Agora eu vou selecionar esses objetos, os círculos, e vou pintar aqui com essa cor, dando um único clique. Ótimo, foi pintado dessa cor. Aí eu estou trabalhando e tal, daí no final eu falo, poxa, se esses círculos fossem sido pintados com uma cor com uma intensidade menor, como seria? Uma que é um detalhe importante, quando eu crio uma cor global, eu não posso mais fazer a mistura delas. Poder eu até posso, porque eu tenho que clicar em um desses dois botõezinhos aqui da paleta Color. Aqui eu só posso diminuir ou deixar em 100% a intensidade da cor ou deixar em 0. É como se aplicasse transparência só à cor. Tem 19%, essa cor é a total 100%. Aqui eu coloquei só 50% da cor. Aí ficou como se ficasse transparente, mas na verdade ela não está transparente não. Mas se eu criar um outro objeto, vou colocar aqui em 100%, selecionar tudo, colocar aqui em 100% da cor, criar um objeto de fundo. Criar agora um retângulo, ou até usar esse modo aqui de Draw Behind, desenhar atrás. Desenhe este retângulo, só que este retângulo eu quero em rosa. Então com esses objetos selecionados, ó, esse aqui eu vou até bloquear o objeto, selecionei, Object, Lock, Selection, Ctrl 2, e está bloqueado. Vou selecionar só os círculos, e se eu retirar aqui a intensidade da cor, ele vai retirando realmente a intensidade, mas não vai dar vazamento para o fundo não, ele não fica transparente, é só a intensidade da cor mesmo, é como se ele aplicasse só da cor de 100%, ele aplicasse só 20%, 26% o valor que você determina aqui da tinta, porque se fosse transparência, aí seria bem diferente. Olha só a diferença de uma transparência ao objeto. Vou colocar todos aqui, vou colocar com 50% aqui, ó, 50% da intensidade da cor. Só que esse aqui, ó, eu vou mudar a transparência dele para 50%. Aí só ele vaza e mostra lá fundo rosa. Então é só a intensidade da cor mesmo, não é vazado com transparência. Então tá aí o detalhe da cor que é chamada global. E como eu falei, você pode trocar essa cor global. Criei essa cor aí você dá um duplo clique aqui na paleta Swatch, já tem os objetos aplicados com aquela cor ali, nessa tonalidade, só que está só com 50% da cor. Eu mudo aqui, ó, o valor, clico no Preview, automaticamente atualizado na paleta Swatch, ali e aqui, ó, mudo ali o tipo de cor.
Então isso é muito útil. Imagine as folhas lá no fundo, colocar uma cor mais escura ou marrom, ou mudasse para a cor que eu quisesse. Então esses objetos aqui, na verdade, estão só com 50% da intensidade da cor. Aí eu dou um duplo clique aqui, ó, mesmo sem a seleção, porque eles estão pintados com esta cor. Eu mudo aqui, né, para a cor que eu quiser. Clica no preview, eu visualizo em tempo real a mudança, clico em OK. Então isso é uma cor global, serve também para o stroke da mesma forma. Agora outro exemplo, vou selecionar aqui esse aqui, eu vou deixar dessa cor mesmo, esse aqui eu vou clicar no verde, esse aqui o outro tom de azul, de rosa, um azul, o vermelho, essa outra bolinha marrom, essa aqui outro verde, essa aqui laranja, essa aqui, esse rosa já foi, né? Colocar esse tom de azul aqui, esse aqui, esse roxo, esse bege clarinho, e tá bom assim. Quando eu mando um arquivo no formato .ai para uma gráfica, por exemplo, as gráficas agora estão aceitando arquivos AI, arquivos PDF, que é o mais utilizado, diga-se de passagem, né? O formato PDF, bem compacto o arquivo com toda a qualidade do objeto de cores também, mas as gráficas aceitam no formato AI. E eu mando aqui na minha paleta SWOTs só as cores que eu utilizei realmente na minha ilustração, na minha arte. Então eu tenho esta opção aqui no cantinho, ó, dá um clique e seleciona esta opção aqui, ó, Select All Unused. Aí ele vai selecionar dentro da paleta SWOTs todas as cores que não foram usadas na ilustração. Então clico aqui, ele marca a seleção em várias, clico na lixeirinha, deleto Yes, aí manteve só as cores que eu utilizei aqui, salvo e mando para a gráfica. Vou pressionar o Ctrl Z. Eu tenho a outra opção aqui interessante, que é o seguinte, como essa aí da Global Light, Global Color, aliás. Por exemplo, eu vou utilizar uma folha que tem essa cor aqui RGB. Essa aqui não é uma cor global. Se eu alterá-la, ela vai alterar só aqui, mas não vai alterar outros objetos que tenham essa coloração, como é o caso desse aqui. Então eu posso duplicar esse swatch. Seleciono esse swatch, vou aqui no cantinho, seleciono a opção Duplicate Swatch, que foi duplicado aqui. Aí sim eu dou um duplo clique nesse e marco ele como global. Então eu tenho um que é sem alteração e um que eu posso alterar quando eu quiser. Então tá aí mais uma dica. Vou utilizar esse aqui, posso deletar sem problema. Tenho outras opções aqui. Essa aqui, Add Selected Colors, adicionar cores selecionadas. Por exemplo, se tem um objeto no palco selecionado, por exemplo, essas duas cores aqui, ó. Aí eu selecione Add Selected Colors, ele adiciona as duas cores selecionadas como cores globais, né? Ou vamos ver aqui outra opção. Aqui é de tamanho de thumbnail para você visualizar, duplicar. New Color Group é você criar essa pastinha, como eu já mostrei, acrescentar arquivos. E essa outra opção aqui, a de Swatch Options, essa opção de você dar um duplo clique na cor, E essas duas aqui de salvar. As duas opções de salvar a paleta Swatch. Por que duas? Essa aqui é o formato nativo de SWOTs da Creative Suite, esse formato ASE. Esse formato ASE, se você salva os SWOTs aqui, essas cores que você utilizou aqui, você pode importar esses SWOTs no InDesign, por exemplo, no Photoshop. Então eu crio aqui uma ilustração e vai ser utilizado para uma brochura, uma capa de revista criada no InDesign. Então eu posso exportar essa harmonia de cores que eu utilizei na minha ilustração para que o outro profissional ou eu mesmo utilize no InDesign, utilizando a mesma harmonia de cores para textos, outras formas criadas no InDesign, enfim. Só que esse formato ASE só é possível exportar as cores chapadas. Ele não suporta cores que têm este tipo de preenchimento como pattern e também as cores gradiente. Aí no caso é mais fácil exportar no formato nativo do Illustrator, esse Save as AI. E é mais fácil. Só em casos extremos, se você vai para levar para o InDesign, você precisa dessa harmonia de cores chapadas para utilizar lá no InDesign ou no Photoshop, que você carrega esses swatches lá no Photoshop também. Lembrando, só as cores chapadas você salva por aqui, ó.
Save as ASE, Adobe SWOTs. Ou o mais provável aqui para você salvar, se você cria, por exemplo, olha aqui, ó, que você vai aprender a criar, né? É claro, né, neste módulo ainda, preenchimentos. Mas essas duas bolinhas aqui, ó, vou pegar essa bolinha, diminuir a bolinha, essa outra bolinha, colocar dentro dessa aqui. Lá, essa daqui está na frente, vou Object, Arrange, Send to Back. Está lá atrás. Selecionei as duas, alinhei os dois objetos certinhos, estão alinhados. Agora eu pego e arrasto aqui para SWOTs, virou um preenchimento. Agora se eu crio aqui um quadrado, claro que eu preciso de algumas regulagens, é só um pequeno exemplo. Clico aqui para um preenchimento, a bolinha foi aplicada como preenchimento dentro aqui deste quadrado, ó, as bolinhas. Interessante, né? Mas aí então, eu crio vários tipos de preenchimentos e tal. Eu quero exportar. Esse tipo de preenchimento no formato ASE, como eu falei, não é suportado. Então, o caso mesmo é eu exportar em formato do Illustrator. Então, eu clico aqui neste cantinho ou por aqui também. Só que eu seleciono a primeira opção aqui, ó, Save SWOTs. Ele já me mostra aqui, ó, dentro da pasta Roaming, Adobe Illustrator Certified Settings, NGB e SWOTs. Eu coloco o nome que eu quero aqui, por exemplo, se são SWOTs só de gradientes de metal, ou Patterns, vou colocar aqui e salvar. Salvei. Agora quando eu abro aqui o Illustrator, eu vou carregar até pela biblioteca, ele já aparece aqui na opção, ó, User Defined. E tem aqui, ó, um que eu já tinha lá chamado Cores Doidas e o Patterns. E com um único clique, ó, eu vou fechar esse aqui. Não precisa fechar, deixa aqui mesmo, ó. User Defined, Patterns, e ele abre aqui todos esses SWOTs que eu tinha salvo. Vou aumentar aqui o Large Thumbnail, dessa forma. E eu posso também, é claro, utilizar, eu tenho um documento que um cliente me mandou com as cores dele lá, de logomarcas. Eu já tenho uma arte aqui, eu vou usar aquelas cores. Aí eu pego e clico aqui na opção de carregar, ou por aqui aliás, né, aqui pelo cantinho, Load, né, a opção de carregar os SWOTs, Open SWOT Library e Other Library, ou por aqui mesmo, tem a opção aqui, ó, Other Library. Eu seleciono o arquivo no formato .ai. Vai abrir só o que tem de SWOTs lá dentro. Lembrando, o formato ASE você consegue abrir no Photoshop, você exporta por aqui, ó. Vou até exportar para você ver, ó. Save SWOT Library as ASE. Vou salvar. Deixa salvar dentro da pasta SWOTs também. Só que eu vou salvar como teste. Depois eu apago. E salvar e salvar. Ó, ele já me avisa que as cores contendo gradientes, patterns ou tipo de tintas não são executáveis em outras aplicações Adobe e tal. Beleza, ok. Agora se eu carregar aqui, ó, User Defined Test, ó, ele carregou, aqui acrescentou a esse aqui, mas só as cores que tinham mesmo não carregou, né? Na verdade, no lugar desse aqui. Só que tem chance, né? Não, na verdade, aqui, ó, é o teste esse aqui. Ele substituiu aquele lá, se eu quisesse abrir o outro, User Defined, cores doidas. Aí ele abre esse aqui, ó. Agora o teste está aqui. Ele não veio nenhuma cor gradiente e nenhum pattern desse aqui. Deixa eu aumentar o tamanho. Large Thumbnail, não veio gradiente e nem os patterns de preenchimento que eu criei. Então fica aí mais essa dica para que você aproveite melhor as cores aqui, porque é interessante mesmo, que nem eu crio as pastas dentro do meu computador, quando eu tenho tempo eu vou criando harmonia de cores, eu utilizo composições. Há um outro modo também de você pegar cores de uma fotografia e importar aqui para os SWOTs, e você vai aprender ainda neste curso quando trabalharmos com os bitmaps. Existe ainda um recurso de pegar uma fotografia, aí você faz um scan naquela foto e todas as cores dela viram cores aqui dentro dos SWOTs. Vai aprender isso ainda. Então vamos continuar com o curso e até a próxima aula.